Olá, gente, bom dia. Vamos começar nossa aulinha sobre répteis, tá? Nossa terceira parte, juro que é a última dessa semana, né? Estou no livro de vocês na página 219. Vamos lá. Animais vertebrados, répteis. Lá em cima, observe a fotografia ao lado, tem uma lagartixa aí, uma lagartixa. 1. Você estudou que as salamandras apresentam 4 membros e uma cauda comprida. Você acha que o animal mostrado ao lado pertence ao mesmo grupo das salamandras? Por quê? Então, você tem que falar que esses animais eles não pertencem ao mesmo grupo das salamandras. Esse animal ele vive em um ambiente terrestre, as salamandras vivem em um ambiente já aquático, tem que estar sempre perto de água. A pele desse animal é diferente, possui escamas do que da salamandra e por aí vai. Pode sublinhar agora o primeiro parágrafo. Os répteis constituem o primeiro grupo de animais vertebrados a passar por todo o ciclo de vida no ambiente terrestre sem depender da água para realizar as trocas gasosas ou para a reprodução. Como exemplo dos répteis, podemos citar as lagartixas, crocodilos, tartarugas, cobras, lagartos. Isso acho que todo mundo conhece, tá? Os répteis, assim como os peixes e os anfíbios, são animais ectotérmicos. É comum observarmos esses vertebrados expostos à luz solar, pois esse comportamento auxilia a aquecer o corpo. Então, os répteis, em dado momento do dia, eles precisam ficar expostos ao sol para poder controlar a sua temperatura interna, porque eles sentem muito frio, principalmente à noite, tá? Que não tem sol. Pode sublinhar essa parte que eu li também. Lembrando que tudo que está no slide é para ser copiado no caderno, tá? Várias características dos répteis possibilitaram a sobrevivência em ambientes secos, como por exemplo, todas essas características que eu vou falar agora são importantes, então sublinha. Comparados aos anfíbios, os répteis são mais resistentes à perda de água. Sua pele é mais espessa e não participa da respiração, que é realizada por meio de pulmões. Possuem garras nos dedos, que também possibilitam a locomoção sobre o solo. Possuem pele seca revestida de placas ou escamas. Possuem ovos recobertos por uma casca resistente à perda de água no ambiente. Não apresentam fase larval, tá? Isso é importante. Que eles não têm larva, eles já nascem parecido com os adultos. Menor perda de água na urina, se comparado aos peixes e anfíbios, porque eles não podem perder tanta água assim do corpo deles, tá? O tamanho e formato do corpo dos répteis varia de uma ordem para outra, como estudaremos adiante. Então, os répteis eles são classificados em 3 ordens: os quelônios, os crocodilianos e os escamados, tá? Eu botei só aqui um adendozinho no slide que os camados são os lagartos, iguanas, as cobras, tá? Porque em um dado momento no livro de vocês ele não coloca. Não sei se ele esqueceu ou enfim, qualquer coisa. Mas vamos lá. Classificação dos répteis. Os répteis são classificados em 3 ordens principais, já falei isso. Essa página e a seguinte apresentam fotografias de animais classificados em ordem dos répteis. Abaixo das fotografias são descritas as características de cada um dos animais. Escreva as letras que correspondem, tá bom? Primeira ordem dos quelônios. Os quelônios são compostos pelas tartarugas, os jabutis e os cágados. Tinha esquecido o terceiro. É essencial que vocês saibam a diferença entre os quelônios, jabutis, entre as tartarugas, jabutis e os cágados, tá? Caso você não saiba, vamos aprender agora quais são. Número 1. As tartarugas são quelônios aquáticos que apresentam nadadeiras. Esses répteis sobem à superfície para respirar. A fotografia. Qual fotografia da tartaruga que vocês acham que é? É a letra C. Apresenta um exemplo de tartaruga, a tartaruga de couro. As tartarugas vão ser essencialmente marinhas, tá? Tartaruga só sobrevive na água. 2. Os jabutis são quelônios terrestres com patas rígidas e retas e os dedos curvos sem membranas. A fotografia, letra A, apresenta um exemplo de jabuti, o jabutitinga. Então, os jabutis já são terrestres, jabutis não pode viver na água. Se o jabuti cair na água, o jabuti morre, porque ele não sabe nadar. Já a tartaruga não, a tartaruga sabe. A tartaruga, se ficar na terra, vai morrer. 3. Os cágados são quelônios de água doce. O corpo é achatado e o pescoço é longo e apresenta membranas entre os dedos. A carapaça é oval. A fotografia, que é o que sobra, a letra B, mostra o exemplo de cágado, que é o tracajá. Então, os cágados já são de água doce,
tá? Então essa é a diferença entre tartaruga, jabuti e cágado. De novo, tartaruga só vive em ambiente marinho, jabuti só em ambiente terrestre e cágado, água doce. Embaixo vem os crocodilianos. Agora é para saber a diferença entre jacaré e crocodilo. Primeiro, número 4. Os gaviais são crocodilianos e têm a cabeça pequena e focinho comprido e fino. Só olhar aí na fotografia. Qual deles que tem a cabeça pequena, focinho comprido e fino? É o que mostra na fotografia apresenta o único exemplar atual e o verdadeiro gavial encontrado na Índia. Número 5. A cabeça dos jacarés normalmente é mais larga e o focinho mais curto do que os dos demais crocodilianos. A fotografia, aí é só você olhar qual que tem o focinho mais curto e a cabeça larga, que é o que mostra na fotografia F. Mostra exemplo de jacaré, o jacaré de papo amarelo. 6. Os crocodilos possuem a cabeça comprida em formato triangular. O focinho é comprido. Qual a fotografia que mostra isso? Que é a que sobrou? Letra D. Mostra um exemplo de crocodilo do ninho. Então, de novo, os jacarés eles têm a cabeça mais fina e o focinho mais curto. E os crocodilos eles têm a cabeça mais comprida, em formato triangular e um focinho comprido. Essa é a diferença entre crocodilo e jacaré. E por último, os escamados, que estão na outra página lá. Número 7. As anfisbenas, não sei se vocês conhecem, mas vamos conhecer agora. Têm um corpo semelhante ao das serpentes, são popularmente conhecidas como cobras de duas cabeças, pois é difícil identificar com a extremidade do corpo e a cabeça. Seus olhos são reduzidos, o corpo é fragmentado e a pele não é presa no corpo, o que auxilia a escavar. Qual dessas imagens aí apresenta o corpo segmentado? O corpo segmentado é dividido em segmentos. Então é a fotografia H, que apresenta uma anfisbena. 8. As serpentes apresentam corpo alongado, sem membros, se locomovem sobre o solo por meio de movimentos dos músculos do corpo. As espécies peçonhentas, ou seja, que produzem e inoculam veneno na presa, como a cascavel, e não peçonhentas como a jiboia. As cobras todo mundo conhece, né? Que é a fotografia aí. 9. Os lagartos são animais que geralmente têm corpo alongado e podem possuir 2, 4 ou nenhum membro. A fotografia G, que é o que sobra, apresenta um lagarto de rabo de abacaxi. Esses aqui são os mais fáceis de distinguir, porque apresentam os lagartos, anfisbenas, que eu não vou entrar nesse mérito com vocês, tá? E as cobras, são os mais fáceis de distinguir a olho nu do que os outros. Aqui embaixo agora na página vem falando sobre o projeto Tamar, tá? Podem ler aí que o projeto Tamar é bem legal, entender o que é. E na página 222 a gente entra nos quelônios propriamente ditos, mas lá em cima primeiro. Já vimos que o corpo dos répteis tem formatos bem diferentes entre si. Estudaremos a seguir a estrutura corporal básica das 3 ordens dos répteis, que são essas 3 que nós vimos agora, de quem são os representantes. Aí sublinha, o corpo dos répteis é revestido por escamas ou placas. Primeiro deles, os quelônios. Quem são os quelônios? Relembrando, são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Primeira característica importante desses animais, que eles possuem na parte superior do casco uma carapaça. Essa carapaça tem a função de proteção desses animais, tá? Segundo, terceiro, que está aqui no slide, as características não possuem dentes, tá? Como que elas se alimentam? Por causa de um bico córneo que elas têm. Elas têm um bico para frente da boca delas. Como elas não têm dente, esse bico é que é o responsável por capturar o alimento e engolir o alimento, tá? Aí eu botei aqui no slide a diferença, de novo, da tartaruga jabuti e do cágado. Tartaruga ambiente marinho, jabuti ambiente terrestre e cágado água doce, ok? Embaixo nós entramos nos crocodilianos. Características principais dos crocodilianos são jacarés e crocodilos. Primeira delas que eu botei aqui no slide. A cauda ela auxilia na movimentação da água, tá? Eles têm uma membrana entre os dedos que ajudam a nadar melhor. As narinas ficam na parte superior da cabeça justamente para ajudar a submergir, ok? Os jacarés têm a cabeça mais larga e o focinho mais curto. E os crocodilos têm um focinho mais comprido e a cabeça no formato triangular. Lá embaixo, número 2.
Os crocodilianos são répteis semi-aquáticos. Que estrutura presente no corpo comprova esse fato? Qual das estruturas que eu acabei de falar agora que vão comprovar o fato de que o jacaré ele é um animal semi-aquático? São essas aqui. A presença das membranas entre os dedos, a cauda que auxilia na natação e as narinas na parte superior da cabeça, que auxiliam ele a ficar com o corpo todo para baixo da água, só com o nariz para cima para respirar, tá bom? Próxima página tem os escamados, mas essas estruturas aqui dos escamados, o livro colocou uma coisa bem simplesinha, tá? Ele só botou que possuem escamas ao redor no comprimento do corpo todo, mas aí falou em olhos, falou cauda, que são coisas que a gente já conhece naturalmente. Embaixo das fotos, os hábitos alimentares dos répteis são variados. Veja os exemplos a seguir. Os quelônios e os escamados podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros, ou seja, herbívoros que se alimentam de vegetais e plantas, carnívoros que se alimentam de outros animais, e onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de outros animais quanto de vegetais e plantas. Já os crocodilianos são exclusivamente carnívoros, então todos eles vão ser predadores. Alguns escamados sublinha agora. Podem apresentar glândulas de veneno. Os dentes de algumas espécies, como os das víboras das árvores, são modificados para que atuam como agulhas para inoculação, ou seja, para a introdução do veneno na presa. Então, nos escamados, eles têm uma dentição diferente e esses dentes vão produzir veneno e vão inocular o veneno na presa. De forma geral, o sistema digestório dos répteis é composto de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, cloaca e ânus. Os répteis, assim como os peixes anfíbios, apresentam outras estruturas que auxiliam na digestão, como o fígado e o pâncreas, que são estruturas auxiliares. Página 224. Sublinha. Apesar dos crocodilianos serem semiaquáticos, todos os répteis respiram por meio de pulmões, e seu sistema circulatório é composto de vasos sanguíneos e um coração dividido em câmaras. Esse coração que está aqui embaixo é o coração de um crocodilo, tá? Vamos entender como é que funciona essas trocas gasosas dele. Os crocodilos apresentam o coração com 4 câmaras, com separação completa entre os dois atos dos dois ventrículos, ou seja, os sangues não se misturam. O sangue pobre em oxigênio não se mistura com o sangue rico em oxigênio. Nos demais répteis, o coração é dividido em 3 câmaras, 2 átrios e um ventrículo, o qual não é totalmente dividido em 2 partes. Mesmo assim, não há mistura entre o sangue rico em gás oxigênio e o sangue pobre em gás oxigênio. O sangue rico em gás oxigênio ele tem que ser distribuído para todo o corpo e o sangue pobre em gás oxigênio tem que ser direcionado ao pulmão para poder realizar a troca gasosa. Cuidado com isso. Vamos agora... Ai, passando o carro lá fora. Não sei se vocês vão escutar. O carro da temporada da carne. Enfim, inovação, tá? Temporada da carne. Voltando para cá, vamos acompanhar pelo esquema agora. Acha o número 1 aí nessa fotografia e acompanha pelo que está escrito. Número 1. O sangue pobre em gás oxigênio segue do corpo para o átrio direito. Então, olha a seta no sentido saindo do corpo, que é lá embaixo, chegando ao átrio direito. Número 2. Depois segue para o ventrículo direito, que é a parte de baixo. E número 3. O sangue vai para os pulmões, que ocorrem as trocas gasosas, que olha ele saindo e indo lá para cima para os pulmões. Número 4. O sangue sai dos pulmões, rico em gás oxigênio, e chega no átrio esquerdo. Número 5. O sangue entra para o ventrículo esquerdo. E número 6. O sangue rico em gás oxigênio sai do coração por 2 artérias e é distribuído em todas as partes do corpo. Tá? É assim que acontece a troca gasosa do crocodilo. E embaixo pode sublinhar, o sistema nervoso dos répteis é composto de cérebro, cerebelo, nervos, o centro nervoso é o cérebro, então aqui nós já entramos no mérito de ter um cérebro, tá? E esse cérebro ser o centro do corpo dos animais. Em algumas espécies de serpentes há órgãos sensoriais chamados fossetas, responsáveis pela percepção de fontes de calor. Pode sublinhar esse parágrafo todo.
Dessa maneira, mesmo em situações em que a serpente não visualiza a presa, ela pode localizá-la pelo calor emitido pelo seu corpo. Quando esses órgãos estão localizados nos lábios, são chamados de focetas labiais, e quando se localizam nas narinas, são chamados de focetas loreais. Geralmente eles ficam mais na narina, então eu vou focar só no foceta loreal com vocês, tá? O que é uma foceta? É um órgão sensorial das serpentes, ok? E como que esse órgão funciona? Ele funciona como uma identificação das ondas infravermelhas emitidas pelo calor do corpo dos outros animais. Eu botei aqui no slide, ó. Em algumas espécies que eu botei aqui no slide a parte importante que eu quero que vocês saibam, que algumas espécies de serpentes apresentam as focetas, que são estruturas sensoriais que percebem calor do ambiente por meio da identificação de ondas infravermelhas emitidas pelos corpos. Então é assim que as serpentes elas conseguem distinguir um outro corpo, um outro animal, porque elas não enxergam muito bem. Embaixo, que também é tudo importante, pode sublinhar. Lagartos e serpentes possuem um órgão sensorial chamado órgão de Jacobson. Não sei falar o nome do cara. Jacobson. Enfim, localizado no teto da boca, responsável por perceber odores do ambiente. Ao colocar a língua para fora da boca e agitá-la, esses répteis impregnam com substâncias que formam os odores do ambiente. Em seguida, recolhem a língua e a friccionam sobre o órgão de Jacobson para identificar o odor capturado pelo ambiente. Então, é assim que as serpentes e os lagartos eles sentem cheiro. Eles botam a língua para fora, balançam a língua, depois botam a língua para dentro e flexionam ela no teto da boca. E no órgão que tem no teto da boca deles, eles conseguem sentir o cheiro do ambiente. Página 225. O processo de excreção dos répteis é realizado por um par de rins, pode sublinhar esse parágrafo todo, que filtram o sangue bombeado pelo coração. Muitas espécies que vivem em regiões de alta salinidade, como o mar, ou escassez de água, como o deserto, possuem glândulas que auxiliam na retirada de sal do corpo, possibilitando que maior quantidade de água permaneça no organismo. Então, além dele possuir os rins, ele possui também órgãos que auxiliam ele a não perder tanta água assim para o ambiente. E como que funciona a reprodução dos répteis? Eu vou pontuar bem o que eu quero que vocês saibam sobre essa reprodução dos répteis, tá? Os répteis possuem sexos separados. As fêmeas apresentam um par de ovários e os machos um par de testículos, além de órgão copulador, que lhes permite a fecundação interna. Agora sublinha. Esse foi um dos fatores que possibilitaram os répteis a serem os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre em menor dependência do ambiente aquático, quando separaram dos anfíbios. A diferença entre os dois sexos e o órgão que eles têm. Agora, sublinha de novo. Os ovos dos répteis são postos no ambiente terrestre e apresentam casca mais rígida do que a dos ovos dos anfíbios. Isso confere proteção ao embrião. Pode parar de sublinhar aí. É isso que eu quero que vocês saibam principalmente da reprodução dos répteis, que os ovos dele têm casca, e essa casca dos ovos evita uma porção de coisas. Além disso, a casca contém pequenos poros que permitem as trocas gasosas do embrião com o ambiente e evitam a perda de água em locais muito secos. Os ovos também contêm nutrientes que permitem o embrião se desenvolver até o momento da eclosão. Então, o que é esse ovo? Esse ovo ele é rico em nutrientes para poder nutrir o embrião. Ele tem uma casca que vai impedir a perda de água e tem também poros que vai permitir a troca de gases entre o ambiente e o embrião dentro do ovo. Então, é isso que é importante que eu quero que vocês saibam sobre a reprodução dos répteis. Tá? Eu vou até parar aqui para não confundir muito a cabeça de vocês. Aí fica 226, 227 para casa e a gente corrige quando tiver aula ao vivo, tá? Não se preocupem porque é muita matéria, mas eu vou cobrar exatamente o que eu estou pontuando para vocês, de sublinhar e o que está nos slides, tá bom? Então no final acaba por ficar fácil. Eu fico por aqui então e tchau, tchau.